Olá, tudo bem com você? Uma alegria estar aqui para poder compartilhar uma aula contigo de ensino religioso. Meu nome é Ivo Segundo, professor dessa matéria dentro do Colégio CCIM. Antes de começar o conteúdo, eu quero deixar duas coisas aqui para você. Primeiro, nós do Colégio CCIM, todos os professores, coordenação, direção, todos os colaboradores do colégio, estamos fazendo o maior esforço, todo o esforço possível para ministrar as aulas e deixar disponível o conteúdo para você. Sabemos que esse tempo é um tempo de afastamento, um tempo das pessoas estarem longe, as aulas estão limitadas por conta de determinação dos nossos governantes, mas isso não nos impede de ministrarmos aulas e levarmos o conteúdo até você. E depois, eu gostaria de pedir para você realmente a sua participação. É muito importante que você se envolva, que você assista às aulas, faça as atividades. Isso faz parte, é importante nesse momento em que nós estamos em casa, estamos com poucas atividades. É muito importante que você possa dedicar um tempo para fazer cumprir essas aulas e as atividades. Isso vai ser saudável para você. E vai te ajudar, evidentemente, a não esquecer os conteúdos ministrados, a aprender novas coisas. Isso vai ser importante para você, tá ok? Então, hoje eu quero retomar aqui alguns conceitos que eu estava ministrando dentro da sala de aula com vocês. Vou passar uma apresentação. Essa apresentação vai ter uma pequena, bem breve revisão do que eu tinha falado. E eu quero juntar o momento atual que nós estamos vivendo com o conteúdo que eu havia dado. E eu quero explanar. Talvez fique, assim, não era exatamente a sequência do conteúdo, mas eu creio que vai ser muito importante para você que nós possamos seguir com esse pensamento, ok? Então, o tema dessa aula, eu coloquei um tema para ela, é Vencendo o Inimigo Invisível. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro para você, o inimigo que eu estou falando aqui não é o vírus, não é ele, mas tem muita coisa a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Tem muita coisa a ver com essa reclusão, esse afastamento, o fechamento do comércio, você ter que ficar em casa o mais tempo possível, tem muito a ver. Como que eu quero seguir aqui e abordar para você? Primeiramente, a revisão rápida nas duas últimas aulas, na verdade foram 3 últimas aulas, nas duas que eu ministrei eu dividi o assunto em corpo, alma e espírito. E eu falei um pouco a respeito do corpo, falei um pouco mais a respeito da alma. Eu não abordei muito o espírito. Mas se eu pegar esse conteúdo aqui, essas explicações que eu fiz para você a respeito dessa divisão de como você, do ponto de vista de formação como pessoa, está estruturado, se eu pegar isso, eu creio que nós vamos encontrar algumas respostas e algumas questões podem ser úteis para nós nesse período de enfrentamento desse vírus, desse período de reclusão e de afastamento social. Então, eu quero retomar esse assunto, corpo, alma e espírito, e eu vou abrir ele em cada um desses itens de atitudes e comportamentos que nós devemos adotar para enfrentarmos esse período de reclusão social. Ok? Opa. Ele voltou. Então, vamos lá. Quem que é o nosso verdadeiro inimigo nesse momento? É claro que, você está vendo aqui nessa tela, essas bolinhas vermelhas são os locais onde está a contaminação, onde estão mais contaminados. Quanto maior a bolinha, maior o volume de contaminação. Então, você pode ver ali todo o Oriente Médio, Europa, América do Norte, A América do Sul tem um pouquinho, mas está bem atrás ainda dos demais. E agora nós precisamos saber quem realmente é o nosso inimigo. Nós estamos falando de combater um vírus, de combater algo que atinge o nosso corpo, mas nós temos percebido no dia a dia que esse vírus tem causado um outro tipo de problema, um outro tipo de pandemia. Então eu coloquei essa frase, coloquei esse slide aqui, a pandemia do vírus causou uma outra pandemia. E qual é essa outra pandemia? É a pandemia do medo, da preocupação, das pessoas ficarem estressadas porque estão presas dentro de casa. É de você ter que conviver mais tempo do que você esperava, do que você estava acostumado
com seu irmão, com seus pais, com seus avós, com as pessoas que estão próximas de você. Talvez você deixar de ver alguém. Tudo isso pode estar causando uma certa preocupação para você. Tudo isso pode estar causando um certo medo, uma certa tensão, um certo estresse em sua vida, nos seus familiares, talvez aí nos seus pais. Inclusive, se você quiser compartilhar essa aula, deixar que eles assistam também, pode ficar à vontade. Essa aula pode ser útil, eu creio, para eles também. Então, como eu havia ministrado dentro de sala de aula, explicando ali as diferenças entre o espírito, a alma e o corpo, eu quero aproveitar esses conteúdos e abordar a pandemia, mas não o vírus. O vírus lá, os seus professores de biologia, de ciências, das matérias, né, de química, eles vão saber te explicar muito melhor do que eu. Mas que você possa entender do ponto de vista espiritual também quais são as atitudes que você deve adotar para que esse medo, essa preocupação, toda essa tensão que tem sido gerada por conta da pandemia, do coronavírus, isso tudo possa também ser cuidado, sanado, tratado, que você possa ter isso aliviado, né? Aliviar isso da sua vida. Então, essa pandemia do medo que tem tomado conta de tantas pessoas, eu estava na fila do mercado ontem, né, e tem o distanciamento e tal, mas eu percebo que as pessoas não estão nem conversando. Elas estão distantes e não estão se falando. Isso é um reflexo de como nós estamos olhando para essa situação. Quando nós vamos para um lugar público, nós ficamos desconfiados. Falamos, será que aquele ali está doente? Será que se ele falar perto de mim, eu vou pegar? Ah, eu tenho que me proteger, tenho que pôr a minha máscara, tenho que... Essa tensão está no ar. Essa preocupação está na vida das pessoas. Dentro da sua casa, nos lugares que você tem frequentado, essa preocupação, todo mundo só fala disso. Então, a pandemia do vírus, ela não pode criar uma nova pandemia de medo, de preocupação, de tensão. Nós, como colégio, como eu falei no início, mesmo afastados, nós estamos trabalhando, fazendo as nossas atividades, entregando, começamos aí essa semana a entregar os conteúdos efetivamente. Nas semanas anteriores ministramos aulas com suporte do projeto do SAS, mas nós não deixamos de informar, de enviar atividades, tudo. Nós não podemos focar no problema, senão o medo vai nos paralisar. E nós não podemos deixar isso acontecer. Então, dentro dessa sequência, eu tenho um texto aqui que eu gosto bastante, e nesse momento ele é muito propício. Provérbios, né? Salomão, muito sábio, quando ele escreveu esse texto, ele diz o seguinte: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Tem uma outra tradução da Bíblia, quando foi traduzido do hebraico para o português, que diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz adoecer o corpo. Quando nós vemos isso, escrito talvez aí 3.000 anos atrás, e Salomão, na sua sabedoria infinita, ele não sabia nada de vírus, não sabia nada de imunidade, todos esses assuntos para eles eram desconhecidos, mas ele, na sua relação com Deus, no relacionamento que ele tinha com Deus, na sabedoria que Deus colocou na vida dele, ele escreveu: o coração alegre é um bom remédio. Então, diante de todas as preocupações que nós temos, diante de todo medo, diante de todo tipo de situação difícil, chata, nós precisamos entender que ter um bom ânimo, ter uma boa disposição, vai fazer com que você enfrente o problema de uma maneira mais eficaz, efetiva. Para você não adoecer no seu corpo. E eu sei que muitas vezes dentro de casa, recluso, parado, preso, sem poder sair, a tendência que nós temos é de reclamar, de resmungar, de ficar chiando. E eu quero te pedir, você que é aluno aí do CCIM, que está assistindo essa aula, pare, não reclame, não fique concentrado naquilo que é ruim. Põe o seu coração, põe o seu ânimo, a vontade que você tem aí no seu coração. Eu sei que vocês têm muita energia, vocês estão na fase, né, de ter muita energia, muita atitude. Mas põe essa energia em algo positivo, algo bom. Porque o coração alegre é um bom remédio. Ele é um remédio melhor do que outras coisas. A ciência agora, recentemente, está nos dizendo que as pessoas não podem ficar com medo, porque o medo traz tensão, a tensão abaixa a imunidade. Salomão escreveu isso há 3.000 anos atrás. O coração alegre é um bom remédio.
Então pare de reclamar, não fique resmungando, não fique aí chiando, reclamando pelos cantos. Está difícil ficar em casa, que o irmão está enchendo a paciência, que os pais estão muito perto. Não fique reclamando. Olhe a situação pelo aspecto positivo. Veja só o que eu coloquei nesse slide. O distanciamento social, ele precisa ser cumprido. Como eu falei, eu estive no mercado ontem, precisa manter ali a distância. Só que o distanciamento social trouxe um reflexo, trouxe um efeito colateral, trouxe uma mudança e trouxe uma aproximação familiar. As pessoas estão convivendo mais tempo juntas, como família, em casa. Aproveite esse tempo como família. Aproveite esse tempo junto. Que você possa usufruir desse tempo. Pai, mãe, talvez seus tios ou avós, quem mora junto, conviva. Aproveite esse tempo de convivência. Você está longe das pessoas do colégio, dos amigos, talvez de alguns familiares, longe, mas aproveite o convívio que você está tendo com essas pessoas que estão próximas de você. E aí eu quero entrar então na divisão dos 3 aspectos, espírito, alma e corpo. Vou começar pelo corpo. E a primeira sugestão que eu quero te dar é: cuide bem do seu corpo nesse tempo. Eu falei um pouco numa das aulas com vocês, quando falava a respeito do corpo, eu falei, olha, você precisa cuidar do seu corpo. Como você faz para cuidar do seu corpo? Mantenha a higiene, lave as mãos, passe o álcool gel, mantenha use roupas limpas, mantenha a sua higiene, né? Tome seu banho, importante também. Outra coisa que é importante você fazer, durma bem, dedique uma quantidade de horas de sono adequada, 7, 8 horas pelo menos. Não fique só deitado, dormindo o dia inteiro de pijama. Não faça isso. Seu corpo precisa funcionar, seu corpo precisa agir, precisa atuar, precisa se movimentar. Olha só o que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, né? Paulo cuidava de algumas igrejas e ele não tinha como estar presencialmente, não tinha tecnologia nenhuma para estar fisicamente, mesmo que virtualmente, contactando com as igrejas. E ele escreveu uma carta, que era o meio de comunicação usado na época. E a carta dele diz assim: porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, o próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Paulo lá 2000 anos atrás já sabia. Você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa cuidar do seu físico, alimentá-lo, fazer uma atividade, cuidar daquilo que Deus te deu como corpo, como habitação. Você mora nele. A frase que eu coloquei aqui: cuide bem do seu corpo, porque você mora dentro dele. Cuide do corpo. Então, mantenha a higiene, durma bem. E outra coisa que é muito importante, se alimente bem. Faça alguma atividade, como eu falei, não fique o dia inteiro deitado. Às vezes acorda lá meio-dia, nem abre o quarto, nem arruma a cama. Fica só no celular, só no computador. Não faça isso. Isso pode prejudicar você e a sua saúde. Então, saia, levante, troque de roupa, tire o pijama, põe uma outra roupa, caminhe um pouco. Nós precisamos fazer um distanciamento social. Não quer dizer que você tem que ficar somente dentro de casa. Né? O nosso país não decretou o que em alguns países da Europa, na Ásia, foi feito, que é o lockdown, que é completamente fechado, recluso. Então, aproveite o tempo, tome um pouco de sol, isso cuida do seu corpo. Outro ponto importante, cuide da sua alma. Então, falei do corpo, falei um pouquinho aqui das questões do corpo. Estou reforçando agora com você as questões da alma. Você precisa cuidar dela. A saúde mental precisa ser feita. Veja só, esse desenho aqui é bem interessante. A girafa a nuvem não cobriu a cabeça da girafa, ficou no meio do pescoço dela. E ela estava com a cabeça para cima das nuvens e abaixo do corpo dela está chovendo. O que eu quero transmitir para você? A sua mente, as suas emoções, os seus sentimentos, que é a composição da sua alma, precisam estar focados naquilo que é bom, naquilo que é positivo, naquilo que é correto. Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele diz assim: tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é correto, isso deve ocupar a sua mente, o seu pensamento. Então mantenha o foco naquilo que é bom. Não fique olhando só o que é difícil, o que eu falava um pouquinho antes agora. Não fique só reclamando. Mantenha o foco naquilo que é bom, nas boas oportunidades que esse momento está trazendo.
Por que isso é importante? Porque se você deixar o medo tomar conta, ficar muito exagerado, se você deixar o medo dominar, o medo não é, ele deixa de ser algo positivo, algo bom, para se tornar um vilão, para se tornar algo negativo. E ele cresce, ele se torna uma fobia, da fobia ele passa a ser um pânico, e ele traz doenças que precisariam ser até mesmo tratadas. Então, o medo ele tem uma importância fisiológica, porque é através do medo que nós tomamos algumas precauções. Por exemplo, se você precisa se cuidar, e você sabe que você vai sair, você vai pôr uma máscara. Existe uma preocupação, você está preocupado em cuidar do seu corpo. Mas essa preocupação não pode crescer, não pode se tornar uma fobia. Então, tome cuidado com os sentimentos. Mantenha o foco naquilo que é bom, naquilo que é importante. E dessa forma você vai fazer uma higiene na sua alma e não no seu corpo apenas. O corpo é importante, mas você também tem que higienizar a sua alma. E como fazer para higienizar a sua alma nesse tempo em que você está preso, ficou dentro de casa, está travado aí dentro? Como fazer? Primeira coisa, divida o seu tempo. Organize o seu tempo. Não fique acordando meio-dia, como eu falei. Não fique sem ter uma programação do que fazer. Isso ajuda a sua mente a funcionar. Quando você divide o seu tempo, quando você programa as suas atividades, te ajuda. Você especialmente que está sem aula, sem a rotina de ter que acordar cedo e pôr o uniforme, tomar café e ir para o colégio, voltar, fazer tarefas, fazer atividades. A falta da rotina ela é prejudicial para a nossa alma. A rotina ela é importante. Como você pode administrar bem o seu tempo? Você precisa cuidar disso. Então, agora, né, você retomando as aulas, faça as aulas corretamente, faça no horário. Ah, mas a aula não é ao vivo. Não importa, nós vamos ter aulas ao vivo também. Então, não importa, crie a rotina. As tarefas, as atividades vão ser postadas no plural. Baixe as atividades, faça as atividades, crie uma rotina. Isso se torna saudável para a sua alma. Outro aspecto importante, reserve um tempo só para você. Talvez um tempo para você ouvir música. Outro dia eu fiz isso. Estava ali em casa, sem sair, né? Eu tinha feito algumas atividades. Você fica, às vezes, chega uma hora que você fala, puxa vida, bate um tédio. O que eu faço agora? Eu fui lá fora, na garagem, sentei lá numa cadeira. Se tiver uma rede, é melhor até. Peguei os fones de ouvido, coloquei os fones de ouvido no meu celular e ouvi algumas músicas. Fiquei sozinho. Tem um tempo só para você. Se você crê em Jesus, se você crê em Deus, tem um tempo de oração. Ore. Faça alguma coisa sozinho. Talvez até você ficar ali, jogar alguma coisa no seu celular, no computador, no videogame, sozinho. Tem um tempo sozinho. Porque isso ajuda a sua mente a processar, a se acalmar. Outra coisa que é muito importante, não fique 100% do tempo no celular, ou no computador, ou no equipamento eletrônico, na TV. Por isso que eu falei, o primeiro ponto é organize o seu tempo. Isso vai fazer uma higiene na sua alma. Organize o seu tempo, divida as suas tarefas, ali, as coisas que você precisa fazer. Ajude em casa, lave uma louça, cuide de algumas coisas. Se você tem um animalzinho ali, cuide do cachorro, ajude os seus pais, os seus familiares a cuidar da rotina da casa. Isso ocupa o seu tempo. Isso te ajuda. Então, não dá para ficar 100% no celular, porque 100% no celular você vai ficar isolado também. Então, tenha um tempo sozinho, mas divida o tempo também com os demais. E, por último, que eu quero colocar aqui da higiene da alma, tenha um tempo com a família. Tenha um tempo junto, assista um filme, faça uma refeição à mesa juntos. Não fique sozinho, completamente sozinho. Fique junto. Tenha um tempo de conversa. Exponha aquilo que você pensa. Ponha os seus sentimentos para fora como família. Converse. Não fique recluso, fechado, lá dentro do seu quarto, só no celular. Isso não te ajuda. Então, nesse sentido, tenha um tempo como família também. Todas essas coisas precisam ser feitas com bastante criatividade. Né? Põe sua cabeça para funcionar aí. Agora, esses dias, um amigo, eu passei próximo da casa dele, na frente da casa dele, do outro lado da rua, tem uma construção, tem uma obra. E a obra está meio parada ali por conta
dessa reclusão também, do afastamento social aí, da determinação do município. E aí então eu vi ele com o filho pequeno, 5 anos, 6 anos, não me lembro, brincando na areia. Ele pegou os carrinhos, levou como se ele estivesse na praia. Ele falou, estou brincando porque está na praia. Seja criativo, pense em coisas diferentes para fazer. Aproveite esse tempo, talvez leia alguma coisa nova. Tudo isso vai ajudar você a suportar, a viver esse momento diferente. Viver esse momento que muitas vezes é estressante, traz medo, preocupação. Isso realmente prejudica a nossa saúde, esses pensamentos. Então seja criativo com aquilo que você precisa fazer. E por último, eu quero abordar aqui algo que é muito importante, que é muito significativo. Quando eu falei para vocês que a alma, o corpo, a alma e o espírito, elas formam um conjunto, e esse conjunto unido é o que formam a pessoa, eu coloquei para vocês que o corpo ele é influenciado pela alma. Ou seja, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, o que está em nossa alma é expresso, ele sai de nós pelo nosso corpo, através do nosso corpo. Quando você está cansado, é fácil de ver, você chega desanimado, o ombro caído, o rosto abatido, a cabeça para baixo. Quando você está animado, os ombros estão para cima, você está com a cabeça erguida, a voz sobe, né? Você fala mais alto, os olhos estão bem atentos. Então a alma reflete no corpo. Só que da mesma forma que a alma domina o corpo, o espírito influencia a alma. Por isso, nesse momento, é importante que você cuide do seu espírito. Nós não entramos dentro do conteúdo ainda com muitos detalhes, eu expliquei um pouco como é composto. O espírito ele é composto pela sua consciência, pela sua intuição e pela comunhão com aquilo que é espiritual, com aquilo que é divino, com Deus. Nós, como um colégio cristão, cremos que o nosso relacionamento espiritual é com Deus. Então, nesse sentido, eu quero sugerir aqui para você algumas atitudes e deixar até mesmo uma tarefinha aqui para você fazer nesse período, nessa semana até a nossa próxima aula. Então, cuide do seu espírito. Como você vai fazer para cuidar do seu espírito? Veja só, como fortalecer o espírito? Tem um texto, João, o apóstolo João, que era o apóstolo mais jovem, mais novo, ele foi o que viveu mais tempo depois da morte de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus. Ele escreveu um evangelho, e no seu evangelho, no capítulo 6, no verso 63, a segunda parte desse versículo, ele diz assim, as palavras que eu lhes disse, está dizendo a respeito de Jesus, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Então existe uma maneira de você fortalecer o seu espírito, de você fazer com que ele se torne mais empoderado, para ele poder atuar sobre a sua alma, trazer paz, trazer sossego, calma sobre você. Não é sossego que eu digo aqui, eu já falei isso para vocês na sala de aula. Quando eu falo sossego, não é de você ficar sentado quieto sem fazer nada. Não é isso. Imóvel, feito um robozinho. Não é isso. O sossego que eu digo é você estar tranquilo, estar em paz. Isso nasce no espírito, não nasce na alma. Nasce no espírito. E o espírito influencia a alma. Então essa quietude, essa calma, de como enfrentar esse problema, de como enfrentar as circunstâncias do dia a dia, de como organizar os seus pensamentos para poder organizar a sua matéria, os conteúdos. Isso nasce no seu espírito. E você precisa fortalecer ele. E Jesus ele disse, as palavras que eu disse são espírito e vida. Então aproveite esse conhecimento, esse entendimento. E usufrua daquilo que Jesus colocou para você. Veja só, esse texto que eu peguei daí do Evangelho de Lucas, né? São Lucas escreveu. Olha só o que Lucas escreve. Porque não há árvore boa, não há boa árvore que dê mau fruto. O que ele está dizendo aqui? Se a árvore é boa, o fruto é bom. Não tem como ser diferente. Nem árvore má que dê fruto bom. Então, se a árvore é má, o fruto dela é ruim. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos de espinheiros, nem uvas dos espinheiros, também dos espinhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque do que a boca fala está cheia, ela está cheia.
disto ela fala. Do que a boca está cheia, disto ela fala. O que Lucas estava escrevendo para nós aqui? Lucas, primeiramente, ele era um médico. Ele conhecia bem o funcionamento do corpo humano, das pessoas, como que as pessoas se comportavam. Ele conhecia muito bem isso. E aí o que ele diz? Quando nós alimentamos o nosso espírito com coisas boas, ele compara você com uma árvore boa. O fruto é doce, o fruto é bom. Agora, quando você alimenta o seu espírito com coisas ruins, negativas, com situações de doenças, com problemas, quando você alimenta a sua vida apenas com isso, a árvore continua dando fruto, mas esse fruto é amargo, é ruim, não é positivo. Então, quando você está diante de uma circunstância como essa que nós estamos vivendo, que é inusitada, é nova, é diferente de tudo que nós já experimentamos, você precisa encher o seu espírito com aquilo que é bom. Porque Lucas compara aqui a árvore com o coração. Lembra que eu li lá o texto de Provérbios? O coração bom, o que está de bom no coração é remédio para a alma, remédio para o corpo. Então você precisa encher o seu coração com coisas boas, com coisas positivas, com aquilo que é bom. E para você encher com aquilo que é bom, você tem que pegar a palavra de Deus. E Jesus disse que as palavras dele são espírito e vida. Então pegue essas palavras boas da palavra de Deus, os textos bons da palavra de Deus. E, dentro desse conteúdo, que você possa criar dentro do seu coração coisas boas. Isso vai fazer com que a sua alma fique melhor, com que o seu corpo fique melhor, com que a sua imunidade fique boa. Se por acaso esse vírus chegar aí na sua família, na sua casa, a sua imunidade precisa estar boa, precisa estar perfeita, para que você possa enfrentar essa situação, para que você possa enfrentar os problemas. Até mesmo você não ficar preocupado com o conteúdo que está perdendo, ter que correr atrás, ter que se organizar, você possa usufruir disso. Então, eu tenho uma sugestão aqui de atividade, gostaria que você lesse um texto bíblico, porque é um texto que ele traz bastante desse conceito de coisas boas sobre as nossas vidas. Então, a minha sugestão é que você leia aí em uma Bíblia. Se você não tem uma Bíblia em casa, pode baixar o aplicativo da Bíblia, é gratuito. Ou você pode entrar no site da sbb.com.br, a Sociedade Bíblica Brasileira. Ali, nesse site, você pode colocar o texto e ele puxa o texto todo para você online, de forma online. Não precisa nem baixar um aplicativo ou programa, nada. Então, busque fazer essa leitura essa semana até a nossa próxima aula. Então, o que eu gostaria que você lesse? A primeira carta do apóstolo João. Eu li aqui um texto que eu tirei do Evangelho que João escreveu. Então, João escreveu 4 documentos que estão na Bíblia. O Evangelho e 3 cartas. Eu quero que você leia a primeira carta. Nessa primeira carta ele fala a respeito do amor de Deus para com o ser humano. Coloque na sua mente, no seu coração, no seu espírito, coisas boas, positivas. Ok? Então a minha atividade para você essa semana é isso. Leia a carta de João. A primeira carta de João. Você possa ler. São apenas 7 capítulos. É bem rápido. Não é difícil. Você vai entender ali perfeitamente. Então, eu quero te agradecer por esse tempo, por esses 30 minutos aí de aula que você assistiu comigo. Quero te lembrar que nós estamos à disposição pelo chat do Plural ou, como essa aula está no YouTube, que se você quiser compartilhar dúvidas lá no próprio YouTube, que você possa passar também informações pelo WhatsApp. Nós ficamos à disposição para tirar dúvidas e te ajudar. Se você quiser alguma coisa especificamente desse conteúdo, eu fico à disposição. Feche seus olhos aí onde você está. Pai, quero te agradecer e pedir paz à vida de cada aluno, de cada pessoa que está assistindo essa aula. Que nós possamos descansar no Senhor e esse tempo seja abreviado, passe rapidamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém.